uma frota de mais de 1 milhão de veículos em circulação, a capital mineira registra 8 atropelamentos por dia. Mudar essa estatística é possível com respeito aos pedestres que têm preferência. Sinais de intolerância, desrespeito e imprudência são problemas recorrentes em grandes cidades brasileiras. Em Belo Horizonte, cerca de 1.460.000 veículos circulam diariamente na capital mineira. E a relação de motoristas e pedestres com o trânsito é marcada pela falta de gentileza. Geralmente, como tem muito mais carro na cidade, muitas pessoas não adquiriram consciência mesmo, os motoristas, né? E os pedestres também têm que aprender a conviver com isso. Ao longo deste ano, a empresa de transportes e trânsito de Belo Horizonte, BH Trans, realiza a campanha Pedestre Eu Respeito. Até 2014, 12 áreas da cidade onde há grande concentração de pessoas e automóveis vão receber ações educativas. A necessidade de implementar essa campanha pelo alto índice de atropelamento de pedestres em Belo Horizonte. Hoje nós temos, em média, 8 atropelamentos por dia e em 2 dias morre um pedestre. Então, por causa disso, a necessidade de lançar essa campanha para minimizar os efeitos dos atropelamentos. É uma conscientização no trânsito, em geral, entre os pedestres e motoristas. O que acontece? É sempre bom falar com o pedestre que ele sempre tem que respeitar o semáforo, pois é o melhor caminho e pode evitar um acidente. Com os motoristas, eu falo sempre que a faixa de pedestre, quando ela não contém semáforo, a preferência é sempre do pedestre, que ao eles fazerem os gestos com a mão, eles são obrigados a parar para os pedestres. A região hospitalar de BH foi a primeira área a receber a campanha, mas alguns pedestres ainda não seguem à risca as orientações. 8 pessoas por dia são atropeladas em Belo Horizonte. Atravessar fora da faixa de pedestres, avançar o sinal vermelho e a falta de atenção no trânsito podem ser as causas desta fatalidade. Em 10 minutos que eu estive aqui na área hospitalar, 38 pessoas foram vistas atravessando fora da faixa de pedestres. Muitas vezes o local de travessia é mais adequado para a parada do carro e não para a travessia do pedestre. Então ele tem que deslocar uma grande distância para que ele consiga achar uma faixa de pedestre quando existe a faixa de pedestre ou utilizar, por exemplo, a passarela. Isso faz com que a tendência natural do ser humano, do comportamento, é a facilidade, né? Uma mobilidade mais rápida. Então ele atravessa onde é mais tranquilo para ele. E muitas vezes este local não é o local mais seguro, mais adequado para que ele possa atravessar. Eu nem percebi que eu não atravessei na faixa. Eu vou falar por que eu não atravessei na faixa. Porque eu sou um expert em não atravessar em faixa. Eu sou um cara que só atravesso fora de faixa e nunca fui atropelado. 8 pessoas por dia são atropeladas. Você não acha que você pode ser uma dessas 8 pessoas, não? Não, porque eu sou um cara que sei calcular distâncias e possibilidades. Eu sei analisar quando eu posso passar e quando eu não posso. Agora, quem não sabe analisar o grau, o risco, o perigo que corre, então ele tem que recorrer à faixa. Eu estou além da faixa, meu filho. Atravessar na faixa ou parar o carro e dar preferência ao pedestre é também uma questão cultural. Em outras cidades brasileiras, esse hábito é mais comum que em Belo Horizonte. Bom, em Brasília já tem aquela campanha que nós já respeitamos. Só ele entrar na faixa a gente já para, né? Eu não posso fazer uma comparação, mas acho que a ideia é boa desenvolver aqui. Quando a pessoa entrar na faixa, o motorista já respeita. A faixa sinalizada, o pedestre, ele tem a faixa, mas ele tem que respeitar a sinalização. Ou o local que não tem sinalização, mas tem faixa, o motorista deveria parar e priorizar a parte mais frágil, que é o pedestre. Então nós temos uma falta de informação e educação do pedestre, como também uma falta de educação e informação do motorista. A campanha em outras áreas da cidade já chama a atenção. O nosso recado é justamente esse, pensar que às vezes a pessoa tem a pressa para poder estar indo para o trabalho, estar indo para a escola, seja lá onde for, e ele tem que pensar principalmente no bem-estar dele, porque pode acontecer um acidente, uma coisa grave, em virtude da pressa. Então a nossa consciência é justamente evitar que esse tipo de acidente, esse tipo de problema aconteça no trânsito. O grande desafio nosso é a mudança do comportamento dos motoristas, fazendo respeitar a legislação de trânsito, colocando o pedestre como o prioritário na faixa que não tem semáforo, na faixa que é semaforizada para o carro tem que esperar a travessia segura do pedestre, mesmo o sinal abrindo para o veículo,
e no local que não tem semáforo e o pedestre iniciou a sua travessia, ele ganha prioridade em cima do automóvel. Atualmente, 7.600.000 pessoas têm diabetes no Brasil. Existem dois tipos de diabetes, o tipo 1 e o tipo 2. Em alguns casos é necessário o uso da insulina para o tratamento da doença. Como o Brasil não produziu medicamento, os pacientes dependiam da insulina importada. A partir de 2015, o país voltará a produzir insulina. Há 6 anos, este estudante teve a rotina de vida modificada radicalmente. Ele descobriu que era portador do diabetes. Desde então, depende da insulina artificial. Eu comecei a perder muito peso, tomava muito líquido, assim, e ia no banheiro para fazer xixi muitas vezes. Aí minha mãe percebeu os sintomas. Hoje existem 2 grandes grupos de diabéticos, né? Existem outras formulações, mas a gente poderia encaixar que 90% dos diabéticos são do tipo 2 e 10% dos diabetes são do tipo 1. A insulina é um hormônio que faz com que a glicose passe do plasma do sangue para o interior da célula, onde a glicose é transformada em energia para o corpo. No diabetes tipo 1, o sistema imunológico humano destrói as células beta que produzem insulina no pâncreas e, por isso, elas deixam de fabricar o hormônio. Esse tipo da doença acontece geralmente durante a infância e a adolescência. O paciente precisa aplicar injeções diárias da substância. No diabetes tipo 2, o pâncreas ainda tem as células beta e consegue produzir a insulina. Mesmo assim, o organismo tem dificuldade de absorver a substância e as células do corpo se tornam resistentes à ação da insulina. Em geral, o tipo 2 atinge pessoas com mais de 40 anos que podem ser ou não dependentes do hormônio artificial. Felipe tem o tipo 1 do diabetes e aplica a insulina a cada alimentação, cerca de 6 vezes ao dia. Para isso, ele sempre carrega a caneta aplicadora e o medidor de glicose sanguínea. Eu acho tranquilo, assim, não interfere em nada na minha vida. Eu faço o que eu quiser, tipo, todas as atividades que eu quero, eu como o que eu quiser e tal. Eu acordo de manhã, eu aplico uma insulina de longa duração, que dura o dia inteiro. Aí toda vez que eu como, eu tenho que calcular a quantidade de carboidrato que eu como para aplicar as insulinas. Aí cada 15 gramas, aplico 1 unidade de insulina. Ele faz parte dos 7.600.000 brasileiros que têm o diabetes. Grande parte desses pacientes depende da insulina importada para o tratamento, mas esse cenário pode mudar. A insulina humana recombinante vai voltar a ser produzida no Brasil. A construção da fábrica foi anunciada pela presidente Dilma Rousseff e pelo ministro da Saúde, Alexandre Padilha. A previsão oficial é que a insulina comece a ser produzida em 2015, mas o discurso da presidente é mais otimista. O que nós temos hoje é a certeza de que em 2014 nós colocaremos essa insulina em todas as farmácias populares. Agora, junto com o Brasil, são apenas 4 países em todo o mundo que detêm tecnologia de produção de insulina e passa a ser produtor de insulina, ou seja, o Brasil fazer parte do conhecimento de ponta, gerando emprego aqui em Minas Gerais, conhecimento para pesquisadores mineiros, inovação tecnológica para as universidades e para as instituições. A produção nacional de insulina foi interrompida em 2001. A fábrica da Biobras, na cidade de Montes Claros, no norte de Minas, foi fundada em 1976 pelo cientista Marcos Marisguia e pelo engenheiro Guilherme Henrich, mas foi vendida para um grupo dinamarquês há 11 anos. Os antigos proprietários conservaram as patentes e criaram uma nova empresa, responsável pela retomada da produção de insulina no Brasil. É neste terreno, na cidade de Nova Lima, vizinha a Belo Horizonte, que será construída a fábrica brasileira de insulina. A previsão é de que sejam investidos 430 milhões de reais ao longo de 5 anos. Os recursos são do Banco Nacional de Desenvolvimento e do Ministério da Saúde, por meio de parceria com a Fundação Oswaldo Cruz. Estar em Minas Gerais, né, e ficar em Minas para nós é muito importante, porque esse desenvolvimento tecnológico para Minas é importantíssimo. Ela vai gerar empregos diretos, aproximadamente no auge, quando ela estiver no auge da produção, para aproximadamente 300 empregos. Mas, além desses empregos, que são necessários uma qualificação, então nós vamos estar trabalhando nesses próximos 2 anos a qualificação da mão de obra, especialmente de Nova Lima,
para poder estar prestando serviço diretamente à empresa, mas também que traz para cá um polo tecnológico. Estamos levando para Nova Lima agora um novo ouro. Um ouro que é exatamente a ideia da produção de um biofármaco, da biotecnologia, que vai dar à cidade, à região metropolitana e ao nosso estado uma riqueza ainda maior. A construção da Fábrica Nacional de Insulina faz parte da estratégia do governo federal de aumentar a autonomia do país em relação ao mercado externo de medicamentos e equipamentos de saúde. Em todo o mundo, apenas França, Dinamarca e Estados Unidos têm a patente. Quem já está no setor percebe que não haverá mudança no custo do medicamento para a população, e sim para o governo, que vai deixar de arcar com parte dos gastos na importação. Mesmo assim, a perspectiva para os diabéticos é positiva. O principal beneficiado do barateamento do custo é o governo, que é obrigado a fornecer essa insulina. Então, dessa maneira, ele vai gastar menos para importar insulina ou para comprar insulina de outros, e talvez dessa maneira ele consiga sobrar dinheiro para ele investir nessas outras ferramentas de controle da doença. Casais que escolheram adotar crianças ou adolescentes encontraram um novo significado para a palavra família. Veja no próximo bloco. Ele nasceu pequenininho, ele tinha 2 quilos e tinha 42 centímetros. Então ele era o meu cristalzinho, né? Aí ele foi crescer, em um mês ele já estava no tamanho normal, sabe? E os destaques culturais, hoje com Laís Castro. É daqui a pouco.